Quando a gente fala de um acordo prévio com o time, do que deve conter na atividade que você está levando ali para planning, é muito utilizado o Definition of Reality, ou o DOR. O que é o DOR? É um acordo entre você e o time para deixar tudo às claras. O que o PO vai trazer? Né? O que a PM, o que o analista de negócio vai trazer aqui para a gente, para não haver aquele questionamento. Não é para se blindar, tá, pessoal? Mas para realmente definir um escopo do que está suficientemente como artefato para trazer clareza e ter uma boa condução ali dentro. Então, basicamente, traz a linha de raciocínio de acordo de artefatos, previamente validado com o time, isso é muito importante, em um modelo específico que atenda o contexto e deixa a esteira fluida. No fim das contas, o que a gente quer? Assim como o prego ágil, a gente não quer exagerar na documentação, fazer aquelas documentações extremamente extensas para algo que poderia ter um entendimento um pouco mais ali explicado, mais na prática, mais de iteração. Não é essa a ideia, mas eu preciso ter sim insumos suficientes para dar clareza e que durante a esteira de desenvolvimento ele possa ser lembrado e reenfatizado ali, porque senão o que vai acontecer? Se for poucos artefatos ou pouco claro, de deixar muitas dúvidas, o pessoal vai acabar acionando muito esse gestor de produto para suprir dúvidas ali. Ou se não acionar, vai acabar desenvolvendo com muitos pontos faltantes. E não é essa a ideia para esse momento ali que já vai entrar em desenvolvimento. Legal. Qual que é o objetivo da planning? Indo direto aqui ao foco. Organizar uma sprint ou período, então aqui a gente pode utilizar a mesma linha de raciocínio dessa cerimônia, como a gente comentou lá atrás, quando a gente startou essa série, por mais que está focado mais nas cerimônias do Scrum, para o Kanban é a mesma coisa. Quando a gente vai reabastecer dentro do Kanban, o que está preparado para desenvolvimento, para o pessoal puxar, a gente pensa sempre em um período para medição de vazão. Então, o que é organizar esse período? Com esteiras adequadas de acordo com a capacidade do time. Então, qual que é o capacity do time? Então, eu tenho ali 400 horas semanais, vamos dar uma suposição aqui, 400 horas semanais de desenvolvimento. Ok, as atividades que eu estou levando, digamos que seja para 2 semanas, pensando aqui uma sprint de 15 dias, 800 horas de desenvolvimento. Será que as demandas que eu estou levando, elas se encaixam em 800 horas? Então, ali dentro da planning, a gente vai ver que tem algumas coisas que partem do time, para a gente mensurar se está dentro do capacity ou não. E claro, se não tiver dentro do capacity, a gente vai ter que retirar alguma e deixar para a próxima sprint. Se a gente não tem condição de aumentar esse capacity. Uma outra hipótese também é se houve transbordo da sprint passada para essa sprint. Ali a pessoa responsável, o IM, o team leader, o tech lead, enfim, quem estiver à frente disso, vai olhar e dizer, a gente está com capacity não de 800 horas, mas, por exemplo, de 600 horas, que a gente tem um certo transbordo. Legal, e o que mais? Ter clareza dos acordos e prioridades entre os temas. Uma coisa que às vezes eu vejo acontecer é, o PO vai lá e leva 5 atividades para planning. Chega lá na planning, mas qual que a gente tem que puxar primeiro? Não, todas são prioridades, essas 5 aqui tem que ser entregues. Mesmo que as 5, digamos que caibam dentro do capacity, né, dê para colocar ali, frente à estimativa que o time deu, realmente ficou dentro das 800 horas as 5, mas eu preciso ter uma ordem de prioridade. Eu não sei o que pode acontecer no meio do caminho para travar alguma atividade, se existe interdependência, ou se acontece, às vezes, até um imprevisto. Por mais que o time está rodando redondinho, produtivo, certinho, sei lá, deu algum problema, alguém tirou ali uma licença, teve que sair por motivos de saúde ou qualquer coisa nesse sentido, foi um imprevisto. Ou a gente acabou esbarrando com um cenário não previsto e vai demorar um pouco mais uma atividade. Se eu não tiver uma sequência lógica para o time se autogerenciar e puxar aquilo e ter visibilidade do que é o foco, que eu sempre costumo colocar aqui é muito interessante que o gestor, a gestora de produto, sete ali bem certinho, ou seja, deixe bem claro ao time, se for para pivotar, se for para tirar alguma tarefa ou postergar alguma tarefa, frente às que ele levou, quais são as mais estratégicas? Se for para a gente deixar de lado alguma e colocar mais força em outra, são essas daqui. Essa primeira, essa segunda, já na sequência, para o pessoal conseguir entender bem e ter um compromisso ainda maior com aquilo que é digamos que, as joias daquela sprint, né? O que é as tarefas mais estratégicas, né? O que é a meta daquela sprint. A gente vai ver um pouquinho também ali, durante as iterações, como que é formado isso, como que a gente pode, frente aos papéis que a gente tem, formar esse compromisso. Mas lembrando que o PO, a pessoa que está aqui, o gestor de produtos, ele tem aí a sua responsabilidade, o seu peso maior
de deixar isso claro ao time. Isso é de extrema importância e não pode faltar.